Bem, a gente então, nós vamos fazer comentários aqui do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. Até agora, então, Jesus fez o milagre na casa, transformou água em vinho, Jesus foi até o templo, é, expulsou os mercadores, apontou que o lugar de habitação de Deus era nele, a glória de Deus estava habitando o corpo de Jesus, e muitos creram nele. E se diz então que ele, ok, tudo bem, você crer em mim, mas que ele conhecia o coração das pessoas. E aí, de novo, Jesus volta para um ambiente íntimo. Tem um homem, um mestre em Israel, provavelmente um dos sacerdotes, um lugar sacerdotal, um fariseu, alguém da classe, príncipe dos judeus, né? Alguém da classe sacerdotal, chamado Nicodemos. Esse homem pede para ver Jesus à noite, se encontrar com Jesus, para ter uma conversa com Jesus. Ele fica sabendo de Jesus e ele fica impressionado com o que ele está vendo. Provavelmente ele está acompanhando Jesus durante o dia e ele tem essa condição de privilégio de convidar alguém para jantar em casa, que provavelmente o povo não tinha. A gente se encontra com Jesus de dia, mas você não tem uma casa ali para dizer, Jesus, vem aqui em casa. Você nem teria coragem, embora ele iria. Mas ele então diz, eu tenho uma casa para receber Jesus, eu quero recebê-lo na intimidade. Quero ter uma conversa com ele sobre sabedorias, sobre a minha própria percepção. E ele recebe Jesus à noite e ele diz, ele recebe Jesus com essas honras, dizendo mestre, chama Jesus de mestre, considera ele um mestre, e ele diz, bem sabemos que és mestre. É interessante porque quando ele diz bem sabemos, ele está respondendo por ele e por uma determinada sabedoria que ele representa. Você é mestre e você veio de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele faz uma apreciação assim, racional, bem embasada, bem de quem conhece as escrituras, bem de quem conhece os sinais, bem de quem reconhece as pessoas. Ele diz, eu não estou resistente. Mas ele parte de uma percepção que é, eu estou tendo uma percepção a respeito do Senhor, que é evidente no meu conhecimento, na minha cultura, no meu olhar, no meu bom olhar. Você imagina que Jesus é um rapaz da Galileia e um príncipe dos judeus, alguém rico, chama ele em casa e diz assim, você é maravilhoso, você é incrível, rapaz. Que rapazinho incrível. Estou exagerando, mas ele está reconhecendo essas qualidades de Jesus. Ninguém faz o que você faz se não veio da parte de Deus. Tem uma espécie de lógica, de quem observa fenômeno. Olha, isso aqui está acontecendo. E certamente você veio de Deus. E Jesus, ao invés de responder, puxa, que interessante você reconhecer isso. Que bom você reconhecer isso. Jesus responde a ele de um jeito que é, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele está dizendo, você não está vendo o reino de Deus. Você está fazendo uma observação do fenômeno. Para você ver o reino de Deus, as coisas precisam mudar em você. E não só a partir da sua lógica e da sua capacidade de observação. Então, assim, puxa, certamente isso vem de Deus. Que legal. Isso é um lugar de conforto, porque eu digo, eu tenho uma percepção em mim mesmo que faz reconhecer Deus nas coisas, Deus manifestado nesse rapaz, Deus manifestado nas suas boas obras. Eu sei reconhecer as boas obras de Deus. E esse é um lugar de conforto. A maravilha de Jesus é que ele sempre nos atravessa. E atravessa no sentido de dizer assim, olha, essa sua percepção ainda não é novo nascimento. Essa sua percepção é quase que uma coisa boa de quem tem bons olhos, de quem estuda, de quem é um bom observador, que olha para fenômenos. Mas ele diz, puxa, ninguém, na verdade eu te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Eu estava dizendo, você não está vendo o reino de Deus ainda, porque é necessário que você se modifique, que você mude. É necessário que você, inclusive... então, vamos seguir. Ele diz, como
pode um homem velho nascer de novo? Ele pergunta sobre ele mesmo. Como posso eu nascer de novo, Senhor? Porventura eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? É uma pergunta quase que infantil, né? Quase que infantil, mas num pensamento reto também. Tá, mas nascer de novo é nascer de novo. Eu volto para o ventre da minha mãe e nasço de novo. E começo tudo de novo, outro ciclo. Talvez esse seja um dos desejos mais complicados que a gente tenha de voltar para o ventre, para dizer assim, de começar de novo. Será que se eu começasse de novo a minha vida, isso faria sentido? Começasse de novo assim, né, numa repetição? E ele diz, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele está dizendo, não, Nicodemos. Eu digo, né? Não é desse nascimento que eu estou falando. Estou falando de um nascimento que acontece a partir do batismo e a partir do Espírito, que são dois processos. O batismo também lembra o líquido amniótico, né? O batismo também é esse lugar. É nascer de novo também, mas é da água. É um processo de arrependimento, um processo de modificação de consciência e do Espírito para dizer assim, não, ó, esse homem está feito, mas tem um processo ainda a ser feito do Espírito nesse homem, no Espírito desse homem. E aí ele diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, não estranhe eu te dizer que é necessário que você nasça de novo. E aí ele disse essa coisa maravilhosa, que o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Ou seja, aqui eu acho que é uma das partes mais fundamentais para mim, porque é o que sempre tocou meu coração, é a ideia de que o nascido do Espírito, ele já não faz mais referência, já não é mais uma questão com a ancestralidade dele, com a cultura, com... Não que isso acabe, não que isso deixe de existir, mas ele está dizendo, eu estou falando de uma outra coisa, porque o nascido do Espírito não sabe de onde vem, nem para onde vai. É uma condição de liberdade que se deixe conduzir pelo Espírito. É como se a gente se abrisse para uma possibilidade de encontro com Deus que não está mais baseado na nossa tradição religiosa, no nosso conhecimento, no nosso cabedal de informação, na nossa capacidade de olhar. É exatamente um caminho do vento que é você que assopra onde quer, você ouve a voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito, ou seja, uma espiritualidade do vento. Eu não sei de onde vim, nem para onde eu estou indo, mas eu confio no Deus que sopra os ventos, eu confio no sopro divino, eu confio no Espírito que me criou. Então, é de outra natureza. É como se a gente realmente fosse tirado da possibilidade é como se a gente fosse alçado a uma possibilidade maior de viver para além da cultura. E o encontro com Deus é como se dissesse assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo porque você precisa abrir o seu coração para aquilo que ainda você não sabe. Você precisa saber o que você não sabe. Porque você sabe muitas coisas. Então você precisa saber o que não sabe. E eu queria parar por aqui para pensar assim, olha, Jesus nunca diz a um cego, você deve nascer de novo, nem a um coxo. Ele diz a um homem, a um príncipe, a um homem da lei. Quem precisa de nascer de novo não é o cego Bartimeu, é o Nicodemos. Nascer de novo é esse processo que é como se Jesus dissesse, não tem nada errado com o seu corpo, você não precisa nascer de novo nesse sentido. O que você precisa, o novo nascimento tem a ver com a transformação da nossa mente, alma e espírito. São nessas dimensões as transformações, esse novo nascimento. É isso que ele está propondo. Então, é para quem está super construído que ele diz, você precisa nascer de novo. Mas eu já percebi as coisas, eu entendi que você veio de Deus.
É como se dissesse, nossa, você veio de Deus. Com o meu entendimento, entendi isso. Não, você não viu ainda, porque você não passou pelo novo nascimento. E aí ele vai se colocando na condição e dizendo para ele, olha para mim, olha para mim. E eu acho que e tem essa coisa maravilhosa aqui, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é condenado. E Jesus está dizendo para ele assim: olha para mim, me vê. Outro dia a gente trabalhou isso recentemente no sermão, que era a capacidade de ver em Jesus manifestada a glória de Deus. Que é essa maravilha de o que muda a gente é o encontro com o outro. Nicodemos está em si mesmo, às vezes a gente está em si mesmo. Eu percebo as coisas. A abertura para Deus é o encontro com o outro. Jesus apareceu, me vê. Você não está me vendo de verdade. Você está vendo as coisas que eu estou fazendo, mas olha para mim, olha para mim, olha para mim, crê em mim, crê em mim. Se relaciona comigo. Aqui vai ser a tua transformação. Ele vai apresentando para Nicodemos o caminho de salvação, que é o caminho de salvação é você me ver, é você me enxergar, é você se relacionar comigo, é você conseguir se abrir para o outro, para esse outro todo que é Jesus. E me parece que a dinâmica dos evangelhos vai nesse caminho que é, olha, você tem que amar o próximo. Se você ama a Deus, quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. É esse caminho que vai começando a acontecer com Jesus, em Jesus, e vai sendo transformado para todos os nossos relacionamentos. Então, eu diria que, se vocês me permitem, que Jesus está chamando ele para aquilo que a gente diz que é para uma alteridade radical. Uma alteridade radical. Para você ver o que você diz que está vendo, você tem que me ver, você tem que me enxergar. Enquanto isso não acontecer, enquanto você não crê em mim, você ainda não viu o reino de Deus. Porque o reino de Deus é olhar para essa manifestação e dizer assim, Deus estava em Cristo. Está aqui, está aqui. E está para além da minha capacidade de ver as pequenas manifestações. Está aqui. E essa pessoa, porque o reino de Deus, o evangelho, é uma pessoa. Jesus Nazaré, o Cristo, o nosso Messias.